Pessoal, essa palavra do templo, né? Ela foi muito, muito boa e eu tô com ela no meu coração. Provavelmente domingo eu vou trazer essa mensagem mais detalhada na igreja. Então eu quero fazer a segunda parte desse devocional, né? Porque Salomão ele edificou, mas a Bíblia diz também, eu vou abrir aqui para vocês, ó, vendo aqui, ó, ao vivo. Vocês viram, pessoal, a Bíblia que eu comprei, ó, que linda. Essa Bíblia que eu comprei no TikTok Shop. Olha que linda essa Bíblia, maravilhosa. Você não vai acreditar quanto que eu paguei nela, muito barato. Menos de R$ 70 uma Bíblia linda dessa, maravilhosa, né? Todo mundo tem que ter uma Bíblia, pessoal, né? Não só quem prega. Aqui, ó, meus post-itzinhos de anotar a palavra. Todo mundo tem que ter uma Bíblia, pessoal. Não é só quem prega, não é só quem faz a obra. Todo mundo precisa de uma Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é muito importante. Pessoal, aqui, ó, abri aqui Ageu, capítulo 1, versículo 2 diz assim, ó: assim fala o Senhor dos Exércitos, o próprio Deus, ó. Este povo diz, não chegou ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, né? Não chegou ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, pessoal, será que a gente não tá assim, né? Que nem tipo esse povo aqui, o povo, né, que é descendência daquele que viu lá Salomão, Davi, tendo temor, querendo construir um lugar para a presença de Deus, né, querendo que a presença de Deus estivesse junto deles, mas aqui a descendência deles já não queria, não. Então eles diziam, não é tempo de edificar a casa para o Senhor, não é tempo ainda de fazer morada para a casa de Deus, não, ainda não é o tempo, né, e eles só se preocupavam com a casa deles, só se preocupavam com a vida deles, porque diz assim, ó: a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vocês tempo de habitardes nas suas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Então eles queriam cuidar da casa dele, ou seja, da vida deles. E será que não é assim que a gente tá, pessoal? Cuidando mais da nossa vida, ou seja, vida que eu quero dizer no sentido natural, se preocupando com os nossos afazeres, se preocupando com os nossos desejos, com aquilo que a gente acha que é bom, aquilo que a gente acha que é legal, e deixando as coisas de Deus para segundo plano, porque, pessoal, a Bíblia mesmo diz, sem Ele nós nada podemos fazer. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, sem Ele nós nada podemos fazer. Jesus é tudo, pessoal. Então, se a gente não colocar o Senhor à frente da nossa vida, à frente dos nossos planos, dos nossos propósitos, nós não vamos conseguir ser bem-sucedido, pessoal. Nós não vamos conseguir alcançar aquilo que a gente precisa. Vamos estar sempre com aquela sensação que parece que nada dá certo, que tudo a gente tem que se esforçar demais, que tudo a gente tem que, sabe? E parece que nada acontece, porque é Deus que faz a diferença. E eu falo isso para você porque eu aprendi, né? Quando eu não tinha Cristo na minha vida, não buscava me edificar para Ele, eu lutava e as coisas não aconteciam. Até mesmo depois de cristã, até depois de fazer a obra pastora, às vezes eu queria lutar do meu jeito, sabe? Orando, colocando diante de Deus, mas não permitindo que Deus fosse o centro, o controle. E aí só dava problema, só dava BO, pessoal. Mas no momento que eu comecei a colocar tudo na presença de Deus, priorizar a minha comunhão com Deus, priorizar a minha intimidade com Deus, querer primeiro fazer a vontade de Deus e não a minha, cuidar do templo do Espírito Santo para Ele e não para mim, as coisas começaram a dar certo, pessoal. As coisas começaram a acontecer. Então, assim, ó, porque ele diz aqui, ele fala no versículo 5, ó: ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere os seus caminhos, semeio muito e colhe pouco, come, porém não se farto, bebe, porém não sacio, vestes, porém ninguém se aquece, e quem recebe salário, recebe num saco furado. Ou seja, parece que nada acontece, se esforça e não tem resultado, e muitas vezes é assim que a pessoa tá. Por quê? Porque não tá edificando a casa do Senhor. Então Deus manda, ele diz aqui, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos, considere esse caminho, suba ao monte, traga madeira, edifique o templo, e então dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor, né? Diz o Senhor. Então, pessoal, nós precisamos o quê? Né? Edificar a casa de Deus. Então,
que que é a madeira? A tua oração, a tua intimidade, a tua comunhão. Então coloca Deus em primeiro lugar. Se você tem deixado a tua intimidade com Deus, a tua comunhão, você é aquela pessoa que domingo não vai na igreja, você não tem congregado, você não tem deixado Deus trabalhar na sua vida, você não tem se cuidado, você está trabalhando, você não descansa, você não tira um dia para ficar assim, ó, botar um pijaminha, tomar um café bem tranquilo, ficar de boa, aí depois você vai fazendo as coisas. Se você é aquela pessoa que tá que nem a Marta, só ligada assim, ó, para com isso e se acalma, respira, vai na presença de Deus, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, busca Ele, te fortalece, edifica, limpa, ajeita o tempo de Deus, pinta Ele, constrói Ele, reforma Ele, encha da presença do Espírito Santo, que você vai ver que Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar. Então, é tempo sim, pessoal, é o tempo de edificar a casa do Senhor. Pare de pensar como esse povo, não é tempo sim, é o tempo que nós precisamos edificar, construir uma casa firme e forte para que o Senhor esteja e que assim Ele esteja conosco e tudo na nossa vida possa estar conduzido e dirigido por Ele e que um dia nós possamos estar com Ele. Então, se falou contigo, comenta, curte, compartilha, me segue e se inscreve aí no meu canal, pessoal. Vamos edificar o tempo, porque Deus quer se agradar de nós. E a nossa vida é tempo do Espírito Santo. O que você está fazendo com Ele? Se você não está edificando, começa agora, que Deus vai te honrar. Que Deus abençoe.